falar de doença arterial obstrutiva periférica. Lembra que é um comprometimento da artéria. E se você tem um comprometimento da artéria, você vai ter risco de isquemia. Você não vai levar sangue e suprimentos normais que deveria levar para a sua perfusão orgânica. A maioria está ali localizada na artéria poplítea e artéria femoral. Cerca de 80% a 90% das doenças arteriais obstrutivas periféricas são de poplíteas e femorais. E também adoram locais de ramificação de artéria. De fatores de riscos, lembra homem, idade avançada e aquele combo da vascular, né, gente? Diabetes, hipertensão, tabagismo, dislipidemia. E qual é o problema, né? Quem é o grande vilão da doença arterial obstrutiva periférica é a aterosclerose, que a gente tem uma placa de ateroma que vai bloquear o fluxo normal daquele sangue. Por isso que a gente tem isquemia, por isso que a gente tem má perfusão. E o que é mais cobrado na tua prova, o que você precisa saber é se essa obstrução ela é crônica ou se é uma oclusão aguda, porque o tratamento e o pensamento é completamente diferente uma da outra. Então, primeiramente, a insuficiência arterial crônica, a maioria dos pacientes se apresentam com uma claudicação intermitente. Ah, doutora, eu começo a caminhar ali, de repente dói minha panturrilha. Clássico de pacientes com insuficiência arterial crônica. Geralmente podem ir de assintomáticos, como é uma doença progressiva, a aterosclerose é uma doença progressiva, eles vão de assintomáticos até casos mais graves, que é o paciente que tem dor em repouso. Ele está parado lá e ele tem uma isquemia tão importante que causa dor. Ou também uma má perfusão tecidual a ponto de ter lesão trófica e a gente ter alguma característica na pele do paciente mesmo, com gangrena, com feridas que não cicatrizam, com necrose, por exemplo. Queria te chamar a atenção de uma coisa que cai em prova, é a síndrome de lerite. Existe uma tríadezinha, que é a ausência de pulso femoral bilateral, então é uma oclusão mais alta, é uma insuficiência arterial mais alta, acima da femoral, onde a gente tem claudicação, só que é claudicação de glúteos e impotência nos homens e amenorreia secundária nas mulheres. Isso está caindo muito em prova, eu queria que você desse uma pausa aí, lesse de novo para fixar na sua cabeça. Uma das coisas que você leva assim, vai cair na tua prova para te falar a favor de insuficiência arterial crônica é a ausência de pulso. E quando você vai ver ali que você vai palpar o pulso poplíteo e você não tem pulso poplíteo palpável, então sua obstrução ela tá acima daquela artéria que você palpou. Isso é clássico em prova. E lembra que na insuficiência arterial crônica, o paciente, as colaterais do paciente têm tempo de se desenvolver. Então, aquele membro, ele não está tão prejudicado porque ele tem vasos colaterais que foram se desenvolvendo e foram bypassando aquela obstrução. Então, nos casos de doença arterial crônica, a gente tem várias artérias colaterais, ao contrário da insuficiência aguda. Te chamar a atenção também uma coisa que cai em prova, que é as classificações da doença arterial crônica, que a gente tem duas, a de Fontaine e a de Rutherford. São categorias que eu queria que você parasse aqui o vídeo, desse uma lida, mas são características de progressão da doença. Então, começa assintomático, vai aumentando com a claudicação leve, moderada, grave, até dor em repouso e até lesões tróficas. Isso vai cair na tua prova, você precisa levar, você precisa saber que o estágio 3 de Fontaine é dor isquêmica em repouso. Precisa, porque isso cai em prova. Continuando, como é que se dá o diagnóstico da insuficiência arterial crônica? A gente tem um famoso ITB. No ITB, a gente vê que pacientes normais, quando a gente faz o ITB, é de 0,9 a 1,3, são pacientes normais. Ah, mas teve um paciente que deu acima de 1,3. Quando está acima de 1,3 no ITB, não quer dizer que ele está muito normal. Quer dizer que aquela artéria está tão dura que ela não é compressível o suficiente. Então, são artérias não compressíveis, característica do diabetes. Quando a gente diz que a gente tem um paciente com doença arterial obstrutiva periférica crônica, é quando a gente tem um ITB
menor que 0,9. E quando é grave, é menor que 0,4. Geralmente, nesses pacientes, a gente precisa intervir. O tratamento pode ser medicamentoso ali naquele primeiro estágio. O paciente que tem uma claudicação, você pode fazer o tratamento medicamentoso, faz antiplaquetário, faz o controle da comorbidade, tabagismo, vê se a hipertensão está controlada, se o diabetes está controlado. Pode fazer cilostazol e pentoxilina que vão auxiliar naqueles sintomas da claudicação do paciente. E quando você vê que aquele membro está ameaçado, poxa, a perfusão está tão ruim que pode ser que o paciente perca aquele membro, eu preciso intervir, que são nos casos de isquemia grave e, como eu te falei, é um ITB menor que 0,4. De diagnóstico, a gente pode fazer uso de imagem dessa artéria, né? Você pode ver pelo ultrassom Doppler arterial também. E é interessante que nesses exames de imagem você consegue ver a rede de colaterais que se formam nesses pacientes com doença crônica. Angio-TC, angio-ressonância e a angiografia que vem perdendo espaço para esses exames menos invasivos, como a angio-TC e a angio-ressonância. E aí, como é que você vai tratar? Ah, vou fazer o reparo endovascular ou o reparo cirúrgico. É uma das áreas da medicina mais controversa entre essas duas modalidades, cirúrgico ou endovascular. O que é que tem assim de mais estabelecido e pode cair na tua prova? Lesões pequenas, lesões parciais, a gente pode fazer o reparo endovascular. Agora, lesões mais complexas, a gente tende a fazer o procedimento cirúrgico. Mas, como falei, é muito controverso, vai depender da expertise do cirurgião, da expertise do hospital. Quando você faz o tratamento endovascular, você pode dilatar com balão, colocar um stent, e quando você faz o tratamento cirúrgico, você bypassa aquela obstrução e você usa para o bypass veias autólogas, de preferência safena, ou o uso de próteses de Dacron, por exemplo. Agora, o paciente que já está ali com aquela insuficiência há um tempo, o paciente que a gente não tratou, que já chegou no estágio avançado, se você vê que tem já necrose ali naquelas lesões tróficas, paciente que está séptico, às vezes é uma infecção profunda que já pegou osso, o paciente já tem osteomielite e já tem uma doença severa ou uma doença intratável, a gente tem que fazer a amputação desse membro. Não adianta fazer bypass, não adianta fazer endovascular, é amputação do membro. E falando agora do outro lado, que é a oclusão arterial aguda, que é um pensamento completamente diferente. Aqui não teve tempo do paciente fazer, criar, desenvolver artérias colaterais para perfundir o membro. Ali foi uma oclusão aguda, então aumenta o risco de perda. E existem aí os 5 P's famosos que vai cair na tua prova para o diagnóstico de oclusão arterial aguda, que é a dor, a palidez, a ausência de pulso, parestesia e paralisia. Questãozinha clássica e facinho de prova para você decorar. E, como eu te falei, né, não tem circulação colateral. Lembra que existem fatores de risco para que aquela oclusão aguda aconteça. Um deles é um trombo que vem lá do coração, de repente ele impacta e oclui uma artéria. Então isso é clássico de prova. E geralmente quando a questão ela quer te falar que uma oclusão arterial aguda é decorrente de um trombo que veio lá do coração, ele vai te dizer que o paciente tem fibrilação atrial. Então, cuidado nas questões de prova, que o paciente tem tromboembolismo, que o paciente tem aterosclerose e te mostra que ele tem um ritmo cardíaco irregular, clássico de prova. Lembrar que um trombinho pode ter soltado e pode ter ocluído distalmente alguma artéria. Diagnóstico, história e exame físico. Geralmente, aquele membro, ele tá ali, você não consegue palpar pulso, geralmente é um membro que está parético, um membro que está pálido, então exame físico, história também do paciente, o paciente tem fator de risco para a aterosclerose, o paciente tem fibrilação atrial, então tudo isso você pesquisa. Se o membro estiver bom, depois que você examinar, você vai fazer um exame de imagem para você programar o tratamento desse paciente. E queria te lembrar, a isquemia aguda, ela é uma emergência cirúrgica, porque não tem vaso colateral, como eu te falei. O paciente ele pode perder o membro se não for tratado de forma imediata.
Então, o membro está viável, o membro está ok, o que é que você faz? O paciente tem sintomas leves, você pediu um Doppler, está ali o Doppler ok, você pode pensar em realizar uma trombólise, mas você precisa ver se o paciente tem uma contraindicação à trombólise, sangramento, teve um AVC recente. Então, lembrar dessas contraindicações. O membro está ameaçado, ele tem sintomas moderados, está ali uma palidez mais importante, o Doppler não está muito bom, você leva esse paciente para revascularizar. Você pode até fazer uma embolectomia. Agora, o membro está inviável, já tem necrose, já tem cianose, não tem pulso, o membro está ruim, não tem o que fazer. A questão de prova, ela pode até te dizer que já está com rigor aquele membro. Você precisa realizar a amputação.